Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nessa tarde nós estamos aqui através do Instagram. Agora mesmo fiz ali uma rápida palavra pelo Facebook e agora nós estamos aqui pelo Instagram, não é? Também para transmitir algo da parte de Deus para os vossos corações. Eu escrevi na internet dizendo assim: o que fazer quando o Cristo vivo não está sendo servido e que se oferece nos cultos é apenas cascas sem substâncias? Voltem à palavra, povo de Deus. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta tarde, que está em Jeremias capítulo 23, versículos 28 ao 30. Eu estou com a minha Bíblia Nova Versão Transformadora. Gosto muito dessa versão e eu quero já agradecer a todos os irmãos que estão entrando comigo. Deus te abençoe grandemente. A irmã Verônica saudando com a paz do Senhor, o irmão Armerson também, lá do Ingá, saudando com a paz do Senhor, a irmã Dani, a irmã Edilene. Muito obrigado, queridos irmãos que estão adentrando comigo, e convide mais irmãos para participar desta live. A palavra que eu vou falar nesta tarde ela é uma palavra muito substanciosa, é uma palavra que se precisa ser falada. Veja o que diz a palavra de Deus, nosso irmão Cláudio, aí conosco, obrigado. Diz assim, Jeremias capítulo 23, 28 ao 30, que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como o fogo, diz o Senhor, e não é como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra estes profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem, essa profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem o meu povo pecar. Queridos irmãos, esta palavra ela é muito forte. Primeiramente, Deus ele está fazendo aqui, ele está fazendo diferença entre o falso profeta e entre o verdadeiro mensageiro. Você já viu que quando Jesus mandou que buscássemos o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele glorificaria o nome de Jesus. E o que é que nós estamos vendo? É que, de fato, o nome de Jesus não está sendo glorificado através desses louvores, através das palavras. Então, meus queridos irmãos, é preciso que a igreja, como um todo, volte à palavra. Você vai para um culto hoje. Muitas pessoas creem mais numa profecia do que no que se lê na Bíblia. O culto foi tremendo. Fulano de tal foi tremendamente usado em profecia. E eu pergunto, e a Bíblia? Foi lida? A palavra foi explicada, foi explanada, mas as pessoas estão mais atentas à voz profética que muitas vezes, como o Senhor disse aqui, há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo? Será que a palavra de Deus, que está sendo pregada hoje, ela está tão casca, tão palha, que não está ardendo mais nos corações? Ou são os corações que estão insensíveis à voz de Deus? Isto é preciso ser colocado em pauta. É preciso ser colocado na mesa. O Senhor Jesus, através do profeta Jeremias, ele faz uma separação entre o falso profeta e entre o verdadeiro mensageiro. Irmão Juninho, da banda, Deus te abençoe, meu querido. E eu pergunto, será que esta palavra está sendo pregada como é devido que seja pregado?
Muitas pessoas, irmãos, estão indo para a igreja para ouvir profecias. Não estão preocupados se Deus vai falar através da palavra, mas querem ouvir profetadas, querem ouvir profecias. Você vê que os canais que transmitem cultos, não é? Eles, quando alguém faz uma profecia, pastor Erlânio comigo aí, Deus abençoe, nosso irmão Arthur Sena, rapaz, isso é bênção, viu? Deus abençoe, queridos, uma maravilha. Deixa eu dizer para você, quando alguém fala numa profecia lá, não importa se ela está falando verdade ou mentira, aquilo ali, todo mundo grita, pula, salta, porque alguém falou línguas estranhas e falou profecia. Mas muitas vezes, quando se lê o Salmo 23, quando se lê João 3,16, que é a maior poderosa profecia pregada que alguém pode pregar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, Suzy conosco, a irmã Suzy, Deus abençoe, obrigado. Queridos irmãos, é isso que está faltando, o povo está viciado em ouvir profecia. Não querem mais ouvir a Bíblia, a palavra de Deus sendo explanada, aberta e pregada. E o Senhor, Ele está usando aqui através do profeta Jeremias, capítulo 23 e versículo 29, ele usa aqui dois instrumentos da ação de Deus. Ele fala que, acaso minha palavra não arde como fogo? A palavra de Deus é fogo. É fogo. É fogo que queima. É fogo que purifica. É fogo que espanta todo mal. Nós sabemos, já usamos essa expressão muitas vezes, quando você quer limpar uma roça que está com muito garrancho, é só você tocar fogo. Corre cobra, corre lagarto, corre aranha, corre sapo, corre tudo, porque o fogo purifica o local. Assim, Deus está dizendo, não é a minha palavra como fogo, a minha palavra é fogo. A minha palavra é fogo, a minha palavra é fogo, ela queima, ela purifica. Então fale a minha palavra, deixe de profetada, deixe de ladainha, deixe de línguas e línguas estranhas em cima de púlpito. Tem pessoas que passam mais tempo falando em língua estranha do que pregando a palavra de Deus. Paulo disse, eu falo línguas estranhas mais do que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma que todos entendam do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Porque a língua estranha, ela edifica a si próprio. Mas esta palavra que estou falando aqui no português claro, para todo mundo ouvir, ela vai edificar todos que falam a língua portuguesa. Eles vão serem edificadas por essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é fogo que purifica. Segunda coisa, ele disse assim, não é como martelo que despedaça a rocha. Glória a Deus. A palavra de Deus, além dela ser fogo, ela é martelo. Oh, que palavra poderosa, meus amados irmãos. A palavra de Deus é, sem dúvida, o tesouro mais valioso que alguém pode encontrar nesta vida, encontrar neste mundo. Não há pedra preciosa, não há turmalina da Paraíba, não há diamante, não há ouro, não há nada que seja mais poderoso do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o tesouro. Como tem um hino da harpa cristã que nós cantamos, a palavra de Deus é para mim o tesouro sem igual em valor. Não há tesouro mais valioso do que a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, obrigado, irmão Vitório, está comigo aí, é um jovem pregador que Deus tem abençoado grandemente, irmão Romildo Pontes, irmão Valdemir, glória a Jesus, muitos irmãos que estão vindo, estão passando por aqui, Deus te abençoe grandemente. Estou falando do poder da palavra.
Estou falando do poder da palavra. A palavra, ela é poderosa. É preciso voltar a palavra aos púlpitos. É preciso de holofote parar com o holofote para o homem. Eu disse esses dias também na internet que o culto, ele não é um lugar de um palco para uma estrela solitária se apresentar, mas o culto é o corpo de Cristo em movimento. É o corpo de Cristo em movimento. Ó, Senhor Jesus Cristo, pastor amado, o Senhor é uma bênção de Deus. Pastor Daniel Nunes, obrigado, meu querido, ore por nós. O culto é o corpo de Cristo em movimento. A Bíblia diz que um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual. Não é um lugar de uma estrela solitária chegar correndo no palco como fazem os atores e atrizes do mundo, cantores e estrelas do mundo, que chegam correndo escondido por uma escadaria, vem de um camarim, e entra correndo e sai correndo, e o povo fica na loucura com seus celulares na mão, filmando, gravando. Não, de forma alguma. O culto é um lugar onde todos dão lugar para Deus operar. E Deus pode usar dos remidos o menor, como temos um hino da harpa cristã que diz também, ele usa dos remidos o menor. Lendo a história de William Seymour, você pode ver que William Seymour, ele chegava no culto e ele não ia para o púlpito. Isso nós estamos falando do início do movimento pentecostal. Do início do movimento pentecostal. William Seymour não ia para o púlpito. Não, ele não ia para o púlpito. Ele sentava na última cadeira, dobrava o joelho e ficava orando. E o culto começava, e alguém começava o culto. Hoje tudo mudou. A vida de William Seymour é falada, tem livros e livros falando sobre ele, mas ninguém quer fazer como Seymour fazia. Ninguém quer chegar e sentar no último lugar. Todo mundo procura as primeiras cadeiras. Eu quero a primeira cadeira. Porque se eu não estiver na primeira cadeira, parece que eu não estou no culto. Mas o culto é o lugar de adoração, aonde a igreja do Senhor, o povo de Deus, o corpo de Cristo se movimenta. Se movimenta através da verdadeira palavra, se movimenta através do Espírito Santo, se movimenta através dos dons espirituais. Glória a Deus. Se movimenta através de línguas, de cânticos, de louvores que exaltam ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja em tudo glorificado nas nossas vidas. Que o nome do Senhor, ele seja glorificado, que a igreja do Senhor Jesus, que precisa urgentemente, para anteontem, precisa pensar nisso. Que todos os líderes pensem nisso. Que voltemos à originalidade da palavra. Glória a Jesus. Que dobremos os nossos joelhos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Que dobremos os nossos joelhos dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós e opera. Opera na nossa vida. Irmã Gracinha, acabou de entrar, está conosco aqui também. Deus te abençoe. Aleluia. Eu vou voltar ao texto. Jeremias capítulo 23 e 29. Acaso não é a minha palavra? Ela não arde como fogo e não é como martelo que despedaça a rocha? Eita Deus, que palavra poderosa. A palavra de Deus, ela é como fogo. Quando ela começa a queimar, não tem coração duro que não se derreta. Não tem mal que não saia. Não tem terreno sujo que não fique limpo. Porque esta palavra chega queimando, purificando, latejando, inflamando, repelindo. Glória a Deus. E ele diz, não é como martelo
Martelo, martelo, glória a Deus. É a marreta de Deus, a palavra de Deus é a marreta de Deus que quebra pedra, é a marreta de Deus que quebra orgulho, é a marreta de Deus que quebra todo mal, que quebra tudo aquilo que está só atrapalhando a minha e a tua vida. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a verdade, meu querido. Esmiuça, o que é esmiuçar? É tornar pó. A pedra está grande demais. Tem gente que está uma pedra muito grande. Não cabe mais na igreja. Não cabe mais no meio dos humildes. Não cabe mais no meio dos irmãos. Não cabe mais em todo lugar. Não pode mais almoçar com todo mundo, não. Não pode mais ir na casa de todo mundo, porque eu não vou na casa de pobre. Eu não ando na casa de qualquer um. Porque ele ficou uma pedra grande. Mas o martelo de Deus vai descer e vai esmiuçar essa penha. Vai esmiuçar essa pedra. E essa pedra vai ficar humilde. Glória a Deus, vai ficar pequena. E vai voltar para o lugar que dá certo. Eu quero dizer para os irmãos que uma das minhas profissões é pedreiro. Eu também sou pedreiro. Construtor de casa. Glória a Deus. Já levantei muita parede, já reboquei muita parede, já fiz muita coluna. E quando vai começar a obra, primeiro tem que fazer o alicerce. Antigamente as casas, os alicerces eram feitos de pedras. Não era de tijolo como é feito hoje. E a gente ia arrumando as pedras, arrumando a pedra, e muitas vezes, para colocar a pedra no lugar, tinha que quebrar ela para ela caber naquele pedacinho de lugar que estava faltando. Muitas vezes Deus quer me usar, Deus quer te usar. Aleluia. E quando eu fico rindo quando os irmãos estão escrevendo, né? É desse jeito mesmo, irmão. É desse jeito. Glória a Deus. Não é diferente, não. Veja bem. Quando Jesus quer te usar, aí você não está cabendo direito no lugar que ele quer, ele vai quebrar os pedacinhos, ele vai diminuir. Como é que ele faz isso? Através da palavra. A palavra é o martelo. A palavra é o martelo do pedreiro celestial, que vai quebrar, até você caber dentro do lugarzinho que Deus quer. Deus, ele sabe moldar a minha e a tua vida. Muitas vezes Deus usa o irmão acabou de falar, deixa eu ver se eu volto aqui, né? Isso é muito triste. Se cumpre a palavra que diz que o amor de muitos se esfriou. Quando um irmão cai, em vez de ajudar a levantar, acaba de matar. Mas Deus é de misericórdia, é verdade. Veja bem, muitas vezes, Deus usa alguém, né, que vem de lá para cá, até com uma palavra assim, para me quebrar, né? Para me colocar no lugarzinho que Deus quer. Glória a Deus. Sou da cidade de Itatuba. Eita maravilha. Valdemir Muniz. Deus lhe abençoe, meu querido. Cidade de Itatuba, tem muitos irmãos queridos, né? Lá em Itatuba tem nossa querida irmã, a cantora, né, da Igreja Semeadores da Fé. É uma bênção. Ela e seu esposo, né, que está passando ali por uma enfermidade. Nosso irmão Emanuel, lá do Portugal. Deus te abençoe, querido. Eita, coisa boa, viu? Foi para lá, Jesus abençoou. Igreja Evangélica Semeadores de Deus. Muito bem. Amém, querido. Muito bem, muito bem. Pastor Elisama, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, se a gente for conversar sobre a palavra, a gente fica a tarde toda falando sobre essa palavra. Por quê? A palavra de Deus, ela é o tesouro dos tesouros. Ela é o pão que sacia o nosso coração. Ela é água que vem descedentar a nossa sede. Ela é mel. Aleluia. Sou da Igreja Evangélica Semeadores da Fé. Isso, Semeadores da Fé. Eu tinha falado antes. Mas é de Deus também. É da fé e é de Deus, viu? Aleluia. Glória ao Senhor. A palavra de Deus também ela é espelho. Quando nós precisamos ver, não é? Quando você precisa ver se está com alguma mancha no rosto, você vai na frente do espelho.
Quando você vai arrumar a gravata, não é? Aleluia, você vai na frente do espelho. Quando você precisa se consertar, você vai na frente da palavra. Abre a palavra, glória a Deus, aleluia. Abre a palavra. Eita, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, viu? Jesus é bom. Deus te abençoe, boa vitória. Isso é a bênção de Deus, meu querido. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus, ela corta de um lado e corta do outro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nosso irmão William Soares acabou de entrar também aqui. A palavra é espada, não é? A irmã Terezinha também acabou de entrar. Irmão José Alves acabou de entrar. Muita gente entrando aí. Glória a Deus. E Deus falando aqui através do seu filho. Glória a Deus. Nosso irmão Valdemir, Deus te abençoe, amado. Jesus é bom, é grande, poderoso, Ele faz, Ele é maravilhoso, Ele tem, Ele pode, Ele sabe de tudo e Ele está falando aos nossos corações pela sua palavra. Glória a Deus, a sua palavra é pão, a sua palavra é água, a sua palavra é mel, a sua palavra é espada, a sua palavra é martelo, a sua palavra é fogo, a sua palavra é bálsamo, a sua palavra é alimento para a nossa alma. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é um alimento tremendo. O profeta Jeremias disse, achando eu a tua palavra, logo as comi. Glória a Deus. Jeremias, né, capítulo de número 15. Jeremias, capítulo número 15. E versículo de número 16. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. Olha, essa versão aqui é tremenda, viu? Se você puder um dia comprar, compre. Nova versão transformadora. Olha como diz o versículo Jeremias 15, 16. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Que maravilha. O salmista, na Bíblia normal que nós lemos, diz assim, logo que eu encontrei a tua palavra, comi. Aqui diz, eu devorei, quer dizer, estava com tanta fome da palavra, com tanto desejo da palavra, que eu a devorei. Queridos irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que passamos meditando na palavra. Se você gostou, viu? Depois você me cobra aí, pastor, faz mais culto, venha, faça mais trabalho, que Deus vai estar nos usando aqui do lado de cá, e você do lado de lá também, nos ajudando. Eu quero agradecer a todos os irmãos, nosso irmão Pedro, irmão James, né? Irmão Vitório, irmão Valdemir, irmã Andréa, Vilarim, todos vocês, Deus abençoe. A família Vilarim é ali de Fagundes, né? Eu creio que a irmã Andréa deve ser dali também. Deus abençoe a todos meus queridos irmãos. O James está dizendo, Deus te abençoe. Irmã Andréa também dizendo amém. Glória a Deus, irmão Costa. Maurício Lima também entrou. Irmão Vitório dizendo, o Senhor é uma bênção, nosso pastor. Amém. Obrigado, querido. Ore por mim. Sempre preciso muito das orações. Os ataques são grandes, as lutas são grandes, não é? Os adversários são grandes, mas maior é o Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia. Isso, olha aí, tá vendo? Irmã André, essa família Vilarim é ali de Fagundes mesmo. E o irmão James é de Sergipe. Eita, rapaz, olha, gente de longe, viu? Tarde de bênção, o Senhor abençoado, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe. Recebam a bênção do Senhor. Pai querido, eu quero neste momento, Senhor, ministrar a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Quero, Pai, pedir que tu venhas saciar, Deus, e entregar nas mãos dos teus filhos, através do poder da tua palavra, aquilo que os teus filhos almejam, que seja lícito, que seja correto, que seja bom, agradável e perfeito, segundo a tua vontade, que os teus filhos recebam para a honra e para a glória do teu nome, meu Pai. Eu te peço, eu te rogo e creio, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmã Suzy. Deus lhe abençoe, irmão Arthur, obrigado. Deus abençoe grandemente. Aleluia. Nosso querido irmão lá do Portugal, Emmanuel. Deus te abençoe. Forte abraço a todos. Vamos por aqui terminando, viu? Forte abraço. Deus abençoe a todos.